Ei, você sente que tudo ao seu redor desmoronou? Que os planos que você construiu com tanto esforço estão se desfazendo diante dos seus olhos? Talvez você tenha tentado mais uma vez e o fracasso voltou a bater à sua porta. Talvez o cansaço tenha se tornado insuportável e cada passo parece um peso maior que você consegue carregar. Se este é o seu momento, se você está prestes a jogar tudo para o alto, eu preciso que você preste atenção agora, porque existe alguém falando com você neste instante. O Espírito Santo quer alcançar o seu coração, e ele tem palavras de esperança, força e direção que podem mudar completamente o rumo da sua história. Não é apenas um discurso motivacional, não é teoria ou filosofia barata. É a voz de Deus tocando sua vida quando você mais precisa ouvir. Ele quer que você saiba que não está sozinho. Ele quer que você saiba que mesmo quando tudo parece perdido, existe um propósito maior para cada dificuldade que você enfrenta. Você já parou para refletir sobre quantas vezes pensou em desistir, mas algo dentro de você ainda insistiu em continuar? Esse algo é o Espírito Santo. Essa força silenciosa, mas poderosa, está dentro de você, pronta para te guiar. A vida nem sempre é justa e muitas vezes as circunstâncias nos empurram para limites que parecem impossíveis de suportar. Mas a verdade é que cada um desses momentos é uma oportunidade para ouvir a voz que não falha, para sentir a presença que nunca abandona. É nesse instante que Ele quer falar com você, trazer clareza para decisões confusas, renovar a fé que se sente quebrada e restaurar a coragem que foi diminuída pelas situações da vida. Você pode sentir que está sozinho, que ninguém entende o que você está passando, que ninguém pode oferecer uma solução real. Mas o Espírito Santo conhece cada detalhe da sua vida. Ele conhece suas lágrimas, suas dúvidas, seus medos mais profundos. Ele sabe exatamente o que você precisa ouvir agora. E Ele quer falar diretamente ao seu coração. Você não precisa lutar sozinho. Você não precisa carregar o peso do mundo nos seus ombros sem ajuda. Existe uma presença que é maior, mais sábia e mais poderosa do que qualquer problema que você enfrenta. Você pode fechar os olhos e sentir essa presença, pode abrir o coração e permitir que Ele entre na sua vida de uma forma que transforme a maneira como você encara os desafios. Este vídeo é um convite para ouvir, refletir e sentir. Um convite para descobrir que mesmo nos momentos em que você está prestes a desistir, ainda há esperança, ainda há força, ainda há luz. Então fique comigo agora, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos não é apenas uma mensagem de conforto, é uma mensagem de vida. É o Espírito Santo falando com você, trazendo direção, encorajamento e renovação para que você continue mais forte do que nunca, mesmo quando tudo ao seu redor parece indicar o contrário. O desânimo é um visitante silencioso que se instala sem pedir permissão. Ele chega devagar, às vezes disfarçado de cansaço, de frustração ou de desilusão. Ele te faz acreditar que os esforços são inúteis, que os planos nunca vão dar certo e que continuar é apenas prolongar a dor. Reconhecer o desânimo é o primeiro passo para vencê-lo, porque muitas vezes tentamos ignorá-lo ou escondê-lo até de nós mesmos, e isso apenas dá espaço para que ele cresça e nos paralise. Não há vergonha em sentir-se exausto ou perdido. Não há falha em admitir que você está perto de desistir. Cada pessoa que alcançou grandes vitórias já esteve em um momento assim, olhando para o horizonte e pensando que não haveria solução. O Espírito Santo sabe disso. Ele entende suas lágrimas, seu medo, sua exaustão. Ele está presente mesmo quando você não percebe, mesmo quando o mundo parece silencioso e indiferente. Ao reconhecer o desânimo, você cria uma abertura para a transformação. Você permite que ele entre e comece a trabalhar, mostrando caminhos que você talvez não consiga enxergar sozinho. É como admitir para si mesmo que a tempestade existe, mas que há uma força maior que pode conduzir o barco. Não se trata apenas de palavras bonitas ou de promessas vazias. É sobre sentir uma presença real que dá suporte, direção e esperança. Reconhecer que você está desanimado é o primeiro passo para permitir que a luz do Espírito Santo penetre na escuridão que você sente. Ele quer que você entenda que sentir-se derrotado não significa que você está perdido.
Pelo contrário, é nesse momento que você está mais perto da transformação. Cada lágrima, cada suspiro pesado, cada pensamento de desistência pode se tornar o ponto de virada se você deixar que ele fale com você. É o momento de abrir o coração e admitir para si mesmo: eu não consigo sozinho. Ao fazer isso, você não está se rendendo. Você está se preparando para receber força, coragem e renovação. Reconhecer o desânimo é, na verdade, reconhecer que existe uma saída, que existe esperança, que existe uma presença que jamais falha. O Espírito Santo quer entrar nesse espaço que você abriu e mostrar que mesmo na fraqueza há poder, mesmo na dor há propósito e mesmo na escuridão há luz. Ele quer transformar seu desânimo em força, sua dúvida em clareza e sua exaustão em renovação espiritual. Este é o ponto de partida. Admitir o que você sente, olhar para a realidade sem fugir dela e permitir que ele fale diretamente ao seu coração, porque é nesse reconhecimento que começa a verdadeira libertação. O que faz com que desistir pareça a única saída muitas vezes não é apenas o peso das circunstâncias, mas a percepção de que não há controle sobre a própria vida. É fácil sentir-se esmagado pelos problemas, pelas cobranças, pelas frustrações acumuladas e acreditar que continuar é inútil. Quando o desânimo se mistura com medo, surge a sensação de que o futuro está condenado, de que nenhum esforço terá resultado e que o cansaço é definitivo. Mas é justamente nesse ponto que o Espírito Santo quer intervir. Ele deseja que você compreenda que o que você percebe como um beco sem saída pode ser a entrada para uma transformação profunda. Muitas vezes, confundimos paciência com estagnação, silêncio com abandono e dificuldade com derrota. O Espírito Santo quer mostrar que há uma direção, um propósito, mesmo quando tudo indica o contrário. Ele quer que você veja que cada desafio, cada obstáculo, cada momento em que a vontade de desistir se apresenta é uma oportunidade para crescer espiritualmente e fortalecer a fé. É essencial perceber que desistir não é apenas uma decisão momentânea, é uma renúncia ao potencial de crescimento, uma fuga que impede que a força divina se manifeste plenamente em sua vida. Ele quer que você entenda que não importa quão grande seja o peso, quão longa seja a jornada ou quão sombria seja a noite que você enfrenta, a presença do Espírito Santo é constante. Quando você se sente sobrecarregado, ele está presente, oferecendo sabedoria, direção e coragem. Ele quer que você saiba que mesmo quando você sente que não há saída, existe um caminho, mesmo que ainda não seja visível aos seus olhos. Muitas pessoas abandonaram seus sonhos, suas convicções ou sua fé por não perceberem que a intervenção divina estava mais próxima do que imaginavam. O Espírito Santo deseja quebrar esse ciclo, mostrar que há esperança e que cada dificuldade contém uma lição, cada fracasso, uma preparação e cada momento de fraqueza, uma oportunidade para descobrir a força que vem de Deus. Você precisa permitir que essa presença entre no seu coração e transforme sua percepção do impossível em confiança. Ele quer que você entenda que desistir é apenas uma ilusão diante da força que ele pode propor. Cada pensamento de desistência é uma oportunidade para que você se aproxime da fé, para que perceba que não está sozinho e para que compreenda que há sempre um motivo, uma saída e um propósito maior. Se você estiver disposto a ouvir, a entregar suas preocupações e a abrir o coração, o Espírito Santo vai guiar cada passo, mostrar que continuar vale a pena e que a vitória pode ser alcançada, mesmo quando tudo parece perdido. A voz silenciosa do Espírito Santo é muitas vezes a presença mais próxima que você pode sentir quando tudo ao redor parece desmoronar. Ela não chega com alarde, nem exige atenção imediata, mas sussurra nas profundezas do coração, oferecendo direção e conforto mesmo nos momentos mais sombrios. Quando você se sente sozinho, sem esperança ou à beira de desistir, essa voz pode ser tão sutil que passa despercebida se você estiver distraído ou focado apenas nas dificuldades. Ela fala através de pensamentos repentinos que trazem clareza, através de sentimentos que inspiram coragem e através de sinais no seu cotidiano que parecem pequenos, mas carregam grandes mensagens. A dificuldade é reconhecer essa voz porque o mundo constantemente
mente grita ao redor, trazendo dúvidas, medo e confusão. O Espírito Santo quer que você aprenda a ouvir além do barulho, a perceber a direção mesmo quando o caminho parece bloqueado. Ele deseja que você compreenda que mesmo sem respostas imediatas ou soluções visíveis, existe um guia espiritual que está presente e ativo, pronto para orientar cada decisão e cada passo. Essa voz não força nem impõe, mas apresenta caminhos, alerta sobre perigos e inspira confiança para continuar. Em muitos momentos, sentimos que nossas forças se esgotaram e que não há mais saída, mas é exatamente nesse vazio que ele se aproxima, oferecendo descanso para a mente e renovação para a alma. Ele quer que você perceba que a resistência, a persistência e a paciência não são apenas virtudes humanas, mas instrumentos pelos quais ele age na sua vida. Quando você permite que essa presença silenciosa se manifeste, começa a enxergar soluções que antes pareciam impossíveis, sente a coragem que parecia perdida e encontra propósito mesmo nos momentos de maior confusão. O Espírito Santo está atento a cada detalhe da sua história, conhecendo suas lutas, suas lágrimas e seus medos mais profundos. Ele deseja que você saiba que não existe circunstância tão grande que ele não possa transformar, não existe problema tão complexo que não possa conduzir a uma solução e não existe desânimo tão profundo que não possa ser dissipado por sua presença. Aprender a reconhecer e a ouvir essa voz é um convite à transformação, é abrir espaço para que a esperança se renove e para que você descubra força em sua própria vulnerabilidade. Ele quer falar e a única condição é que você esteja disposto a ouvir, a parar, refletir e permitir que essa voz guie seus passos, mesmo quando tudo ao redor parecer perdido. Aceitar essa presença é o primeiro passo para que cada dificuldade se torne um degrau para a vitória. O poder da fé, mesmo quando tudo parece perdido, é o que mantém o coração firme diante das tempestades da vida. A fé não é apenas acreditar que as coisas vão melhorar, mas confiar em algo maior do que nós mesmos, algo que permanece constante mesmo quando o mundo ao redor muda de forma inesperada. Quando você está à beira da desistência, a fé se torna a âncora que impede que você se afunde no desespero. É ela que permite enxergar uma luz mesmo na escuridão mais profunda, que dá coragem para levantar quando os joelhos estão fracos, que inspira passos quando o caminho parece bloqueado. A fé não ignora a realidade, não é uma fuga da dificuldade, mas uma força que transforma a perspectiva, permitindo que você veja possibilidades onde antes via apenas obstáculo. É no momento em que você sente que não há mais forças, que a fé atua mais intensamente, trazendo resistência e esperança. Ela conecta você com o Espírito Santo, permitindo que a presença divina seja percebida como guia, conforto e proteção. Cada desafio enfrentado com fé se torna uma oportunidade de crescimento espiritual, de aprendizado e de fortalecimento do caráter. Quando tudo parece perdido, a fé é a ponte entre o desânimo e a vitória, entre a dúvida e a certeza de que existe propósito em cada luta. Ela não garante que os problemas desapareçam, mas garante que você não enfrentará nada sozinho, que a força que você precisa está disponível, pronta para ser acessada por meio da confiança em Deus. A fé transforma cada queda em aprendizado, cada fracasso em experiência, cada momento de dor em chance de descobrir a presença constante do Espírito. Permitir que a fé atue a abrir espaço para que milagres aconteçam, para que soluções sejam encontradas e para que a esperança se renove a cada passo. Mesmo quando tudo indica derrota, a fé lembra que nada está perdido, que sempre há um caminho e que o Espírito Santo está pronto para guiar, fortalecer e renovar. A fé não é um sentimento frágil, é uma força invisível que sustenta, protege e transforma, permitindo que você continue, mesmo quando o mundo parece empurrá-lo para desistir. É ela que dá sentido, direção e coragem para enfrentar qualquer dificuldade, mostrando que mesmo na adversidade, a vitória é possível e a presença de Deus é real. Histórias de transformação reais têm o poder de tocar a alma, porque mostram que a mudança não é apenas uma promessa, mas uma experiência concreta. Pessoas que estiveram à beira de desistir, que sentiram o peso do fracasso e da desesperança, encontraram força e direção ao se abrirem para
a presença do Espírito Santo. Cada história é única, mas todas compartilham um elemento comum: o momento em que a pessoa percebeu que não precisava lutar sozinha. Uma mulher que perdeu tudo em pouco tempo encontrou coragem para recomeçar quando sentiu uma paz inexplicável invadindo seu coração, uma certeza de que Deus estava com ela, guiando cada passo. Um homem que enfrentava o desemprego, dívidas e crises familiares, descobriu que suas lágrimas não eram em vão, que cada dificuldade carregava uma lição e que a voz do Espírito Santo estava o tempo todo orientando suas decisões. Essas transformações não acontecem de forma milagrosa ou instantânea, elas surgem quando alguém escolhe ouvir, confiar e agir segundo a orientação divina, mesmo diante do medo e da dor. Cada pessoa que encontrou renovo teve que enfrentar a realidade, encarar suas fraquezas e decidir se render ao desânimo ou se entregar à força que vem do Espírito. O que diferencia aqueles que superam daqueles que desistem é justamente essa decisão de ouvir a voz que sussurra em silêncio, de perceber sinais, de confiar que há propósito em cada dificuldade. Essas histórias nos lembram que o impossível pode se tornar possível quando permitimos que o Espírito Santo atue em nossa vida. Elas inspiram porque mostram que a vitória não é apenas teórica, ela é real, tangível, alcançável para todos que se permitem abrir o coração. Cada transformação serve como prova de que mesmo nos momentos mais sombrios, existe direção, esperança e força. Ao ouvir essas experiências, você percebe que o caminho da fé não é sobre evitar problemas, mas sobre caminhar com coragem, guiado por uma presença que jamais falha. Essas histórias são um convite para que você se permita sentir, acreditar e agir. O Espírito Santo quer falar com você agora, e através de exemplos de pessoas que encontraram luz em meio à escuridão, ele mostra que você também pode transformar seu desânimo em força, sua dúvida em certeza e sua exaustão em renovação. O Espírito Santo, como guia em decisões difíceis, atua de maneira precisa, mesmo quando você sente que não tem nenhuma clareza sobre o caminho a seguir. Muitas vezes nos encontramos diante de escolhas que parecem impossíveis, situações em que cada alternativa apresenta riscos e incertezas, e é exatamente nesse ponto que ele entra como conselheiro silencioso, oferecendo sabedoria que transcende a lógica humana. Ele não força sua decisão, mas ilumina seu coração e sua mente, trazendo discernimento para perceber sinais e oportunidades que antes passariam despercebidos. Quando você sente aquela sensação inexplicável de certeza ou desconforto em relação a algo, muitas vezes é ele falando, direcionando seus passos e prevenindo erros que poderiam trazer consequências profundas. Ouvir essa orientação exige silêncio interior, atenção às impressões do coração e disposição para confiar mesmo quando a razão parece apontar para o contrário. Ele quer que você entenda que a dificuldade de decidir não é um obstáculo, mas um convite para depender dele para fortalecer sua fé e para aprender que nem toda resposta vem através de palavras ou sinais evidentes. Ao aceitar essa guia, você experimenta uma paz que supera qualquer dúvida, um senso de propósito que orienta cada escolha e uma confiança de que não está sozinho no caminho que trilha. Muitas pessoas abandonam oportunidades ou se arrependem de decisões precipitadas justamente por ignorarem essa presença sutil, mas poderosa. O Espírito Santo quer que você perceba que cada escolha pode ser transformada em vitória quando você permite que ele conduza, quando você se abre para ouvir e quando você age com fé, não apenas com medo ou insegurança. Ele não promete que o caminho será fácil, mas garante que você nunca estará desamparado, que sempre haverá direção e proteção. Através dessa orientação, decisões que antes pareciam confusas tornam-se claras, caminhos que pareciam bloqueados se abrem, e você aprende a caminhar com confiança, sabendo que não está sozinho e que cada passo é guiado por uma força maior. O Espírito Santo quer transformar suas incertezas em clareza, seus medos em coragem e suas dúvidas em convicção. Ouvir, confiar e agir, segundo essa voz, é experimentar uma vida de propósito, onde cada decisão reflete não apenas sua vontade, mas a direção divina, trazendo resultados que superam qualquer expectativa humana. O perigo de ignorar essa voz é maior do que muitos imaginam. Quando você sente o desânimo se aproximar, a tentação de seguir apenas suas próprias emoções ou pensamentos é enorme, mas essa escolha pode afastar
desorientá-lo da direção que Deus deseja para a sua vida. Ignorar a orientação do Espírito Santo não significa que ele deixa de existir, significa que você perde a oportunidade de ser guiado com sabedoria, proteção e clareza. Cada decisão tomada sem essa conexão pode trazer arrependimentos, caminhos mais longos, sofrimento desnecessário e oportunidades perdidas. Muitas vezes, pessoas que se sentem frustradas ou estagnadas estão justamente nesse ponto, acreditando que o próprio entendimento é suficiente, sem perceber que existe uma força maior oferecendo direção e suporte. O Espírito Santo quer que você entenda que a vida não precisa ser enfrentada apenas com esforço humano. Há uma sabedoria que transcende as limitações da mente e da experiência humana, e ignorá-la é abrir espaço para erros, confusões e decisões precipitadas. Ele quer que você perceba que cada pensamento de desistência, cada sensação de incapacidade ou medo extremo pode ser um alerta. É hora de parar, ouvir e se alinhar com a presença divina. A negligência dessa voz não resulta apenas em problemas imediatos. Ela impede crescimento espiritual, fortalece a dúvida e permite que o desânimo se enraize ainda mais. O Espírito Santo deseja que você compreenda que ouvir é mais do que um ato de fé, é um ato de sobrevivência emocional e espiritual. Cada momento de silêncio diante de decisões importantes deve ser usado para perceber essa orientação, e cada dificuldade enfrentada sem atenção a essa voz é uma oportunidade desperdiçada de transformação. Ele quer que você reconheça que seguir sozinho é arriscado, que a clareza que você procura não vem apenas do esforço humano, mas da conexão com ele. Ignorar essa voz significa trocar um caminho seguro e guiado por soluções temporárias e caminhos tortuosos. O Espírito Santo quer que você aprenda que o sucesso, a paz e a renovação não são apenas produtos de trabalho ou inteligência, eles são frutos de ouvir, obedecer e se alinhar com a força que sempre busca o seu bem. Aceitar essa orientação é a forma mais segura de avançar, mesmo em meio a tempestades, porque ele transforma cada decisão, cada obstáculo e cada incerteza em aprendizado, crescimento e vitória. Sinais de que ele está tentando falar com você aparecem de maneiras discretas, mas poderosas, que muitas vezes passam despercebidas quando estamos absorvidos pelo desânimo e pela rotina. Pode ser uma sensação súbita de paz em meio ao caos, uma ideia que surge no momento certo, uma intuição que não pode ser ignorada, ou até mesmo encontros inesperados que parecem pequenos, mas carregam grande significado. Esses sinais não são coincidências, são manifestações da presença do Espírito Santo buscando sua atenção. Ele quer que você esteja alerta, que perceba que nem tudo que acontece ao seu redor é apenas fruto do acaso. Muitas vezes, a resposta que você procura não vem através de palavras ou sinais grandiosos, mas por detalhes sutis que exigem sensibilidade e atenção ao coração. Ele quer que você perceba padrões, que sinta quando algo é certo ou errado e que confie nas impressões que surgem de forma inesperada. Ignorar esses sinais é perder oportunidades de orientação e força, porque cada mensagem contém instruções, conforto e esperança. O Espírito Santo utiliza esses momentos para guiá-lo, ensinar, proteger e inspirar ação. Quando você se sente preso, exausto ou desanimado, os sinais podem ser como pequenas luzes no caminho, apontando a direção certa. Perceber essas manifestações exige silêncio interior, reflexão e a disposição de ouvir sem interferência da ansiedade ou da pressa. É preciso desenvolver uma escuta ativa do coração e da mente, permitindo que a presença divina se manifeste em formas sutis, mas transformadoras. Ele quer que você aprenda que a comunicação divina não é apenas verbal, é emocional, intuitiva e espiritual, e quando você está aberto a perceber essas mensagens, o caminho se torna mais claro, mais seguro e cheio de propósito. Cada sinal é uma confirmação de que você não está sozinho, de que existe direção e proteção e que mesmo nos momentos de maior escuridão, há luz e orientação sendo oferecida. Reconhecer esses sinais é confiar que o Espírito Santo está ativo em sua vida, que ele quer conduzir cada passo e que a percepção desses detalhes pode transformar seu desânimo em coragem, suas dúvidas em
em clareza e sua exaustão em renovação. Como abrir seu coração para ouvir é a chave para transformar desânimo em renovação. Muitas vezes, queremos respostas rápidas, soluções imediatas ou sinais evidentes, mas o Espírito Santo fala primeiro ao coração de maneira silenciosa e profunda. Para perceber essa presença, é necessário parar e criar espaço interno, permitindo que a mente e as emoções se aquietem. Isso exige disciplina, reservar momentos de reflexão, oração sincera e entrega genuína. Abrir o coração não significa apenas pedir ajudas, significa confiar plenamente, mesmo quando não há clareza sobre o que virá. É permitir que ele entre nos medos, nas dúvidas e nas frustrações, transformando cada uma dessas emoções em aprendizado e força. A escuta verdadeira exige humildade, reconhecer que o próprio entendimento é limitado e que a sabedoria divina é infinita. Quando você se abre dessa maneira, cada pensamento, sensação ou intuição pode se tornar um canal de orientação. É nesse estado de receptividade que surgem insights inesperados, soluções criativas e a coragem para agir de acordo com o que é correto. Abrir o coração também implica em abandonar resistência, deixar de lado o orgulho, o controle excessivo e a pressa para que as respostas cheguem no seu tempo. O Espírito Santo deseja preencher o vazio que o desânimo criou, mas só consegue agir plenamente quando você permite. Cada oração sincera, cada momento de reflexão e cada entrega consciente aumenta a sensibilidade para perceber sua voz, sinais e inspirações. É como abrir uma porta que estava trancada. Uma vez aberta, a presença que conforta, orienta e fortalece pode fluir sem obstáculo. A prática diária de abrir o coração transforma não apenas a percepção da realidade, mas também a maneira como você reage aos desafios. O Espírito Santo quer que você sinta essa transformação, que perceba sua ação em sua vida cotidiana e que se surpreenda com a clareza, a paz e a força que surgem quando você realmente se entrega. Ouvir não é apenas receber instruções, é experimentar presença, direção e cuidado contínuo. Abrir o coração é o ponto de partida para que o impossível se torne alcançável, para que a dúvida se transforme em certeza e para que o desânimo dê lugar à coragem de continuar. Lidar com a frustração e o medo é uma das provas mais difíceis da caminhada espiritual, porque eles têm o poder de paralisar, enfraquecer a fé e distorcer a percepção da realidade. Quando você enfrenta obstáculos que parecem insuperáveis, é natural sentir uma mistura de ansiedade, raiva e impotência. O Espírito Santo quer que você entenda que esses sentimentos não são sinais de fraqueza, mas oportunidades para fortalecer a fé e confiar na direção divina. O medo muitas vezes exagera os problemas e cria cenários que não correspondem à realidade. A frustração faz com que o coração se feche e que a mente se concentre apenas nas dificuldades, tornando quase impossível enxergar soluções. É nesse ponto que a intervenção divina se torna essencial. Ele quer que você perceba que não está sozinho, mesmo quando sente que falhou ou que está à beira do limite. A chave está em aprender a observar esses sentimentos sem se deixar dominar por eles, em reconhecer que o Espírito Santo está presente para guiar, acalmar e transformar cada emoção negativa em aprendizado e força. É importante praticar a entrega consciente, aceitar que nem tudo está sob seu controle, que não é responsável por resolver cada situação sozinho e que a solução muitas vezes vem de uma perspectiva superior. A oração, a meditação e a reflexão são ferramentas para alinhar o coração com a presença divina, permitindo que o medo e a frustração sejam administrados com sabedoria. Ele deseja que você transforme cada momento de tensão em oportunidade de crescimento, cada sensação de derrota em chance de perceber que há um propósito maior. Quando você confia na presença do Espírito Santo, percebe que a frustração diminui e que o medo perde força, porque há segurança em caminhar guiado por ele. Essa confiança não elimina os desafios, mas dá poder para enfrentá-los com coragem, clareza e resiliência. Aprender a lidar com frustração e medo é, na verdade, aprender a caminhar ao lado de Deus, sabendo que cada dificuldade é uma oportunidade de fortalecer o espírito e aproximar-se de uma vida plena, equilibrada e cheia de propósito. O papel da paciência e da persistência é essencial quando nos sentimos à beira da desistência, porque
porque é através desses dois elementos que o Espírito Santo nos ensina a resistir, confiar e avançar mesmo diante das adversidades. A paciência não é apenas esperar, mas aprender a suportar os tempos difíceis com fé, sabendo que cada etapa da vida tem seu propósito e que cada demora pode estar preparando algo maior para você. Persistir significa continuar mesmo quando a motivação parece ter desaparecido, mesmo quando os esforços não trazem resultados imediatos e mesmo quando os olhos humanos não conseguem enxergar o progresso. O Espírito Santo quer que você entenda que nada do que acontece em sua vida é aleatório e que cada experiência, boa ou ruim, está moldando seu caráter, fortalecendo sua fé e preparando-o para as bênçãos que estão por vir. Pessoas que alcançaram grandes conquistas espirituais ou materiais não foram aquelas que nunca enfrentaram dificuldades, mas aquelas que aprenderam a esperar no tempo de Deus e a persistir apesar dos obstáculos. A paciência e a persistência funcionam como pilares invisíveis que sustentam a caminhada, permitindo que você não desista antes do milagre acontecer. Ele quer que você perceba que cada tentativa, cada passo firme, mesmo que pareça pequeno ou insignificante, é uma oportunidade de demonstrar fé e confiança. Resistir às pressões externas, aos pensamentos de desânimo e às vozes internas que dizem para desistir é um exercício de alinhamento com o Espírito Santo, que guia, fortalece e dá visão. A persistência mantém o coração focado no que realmente importa, e a paciência ensina que a pressa humana não é compatível com os planos divinos. Quando você combina esses dois elementos, o impossível começa a se tornar possível, os caminhos se abrem, e a força que você precisa para continuar vem de uma fonte que nunca falha. O Espírito Santo quer que você compreenda que a vitória não é daqueles que nunca enfrentam dificuldades, mas daqueles que mantêm a fé, a paciência e a determinação, mesmo quando tudo parece indicar derrota. Cada momento de espera e cada esforço contínuo prepara terreno para que sua vida seja transformada de maneira profunda, duradoura e surpreendente. Momentos de provação são, na verdade, oportunidades disfarçadas. Quando tudo parece desmoronar e você sente que não consegue continuar, o Espírito Santo está usando essas dificuldades para moldar sua fé, fortalecer seu caráter e direcionar sua vida para um propósito maior. Cada desafio, cada perda, cada fracasso aparente carrega lições que muitas vezes só se revelam depois que você passa pela dor. Ele quer que você veja que as tempestades não vêm para destruir, mas para revelar a força que existe dentro de você e a dependência que devemos ter dele. É fácil enxergar apenas o sofrimento e se deixar abater, mas a verdadeira transformação ocorre quando você permite que o Espírito Santo mostre o significado oculto por trás de cada provação. Ele trabalha silenciosamente, guiando você para perceber que a dificuldade não é o fim, mas o início de algo novo e mais sólido. Cada lágrima derramada, cada medo enfrentado e cada desafio superado se tornam elementos de crescimento espiritual, ampliando sua capacidade de resistir, amar e confiar. Pessoas que alcançam a plenitude não são aquelas que evitam problemas, mas aquelas que aprendem com eles, que compreendem que cada obstáculo é um instrumento de aprendizado e cada sofrimento uma oportunidade para experimentar a presença de Deus de maneira mais intensa. O Espírito Santo quer que você perceba que os momentos mais sombrios podem se tornar os pontos de virada mais poderosos da sua vida. Cada provação é, na verdade, um convite para confiar, um chamado para fortalecer a fé e uma chance de descobrir forças que você desconhecia possuir. Ele deseja que você entenda que nada acontece sem propósito, que cada dificuldade tem uma razão maior e que a presença divina está sempre ao seu lado, mesmo quando tudo parece impossível. Aprender a enxergar oportunidades nas provações é transformar dor em crescimento, medo em coragem e desânimo em força para continuar. Cada dificuldade se torna um degrau que aproxima você da vitória, desde que você permita que ele trabalhe em seu coração e guie seus passos. Identificar mentiras do inimigo é crucial para não se deixar levar pelo desânimo que parece insuperável. Muitas vezes, os pensamentos que nos empurram para a desistência não vêm de nós mesmos, mas são influências que buscam enfraquecer nossa fé e confiança. Eles nos dizem que não somos capazes,
que nossos esforços são inúteis, que não há saída e que o sofrimento é definitivo. Essas mensagens enganam porque misturam uma dose de verdade com uma distorção da realidade, tornando difícil perceber a diferença. O Espírito Santo quer que você aprenda a reconhecer essas mentiras, a questioná-las e a confrontá-las com a verdade divina. Ele quer que você entenda que, mesmo quando tudo parece perdido, você é amado, protegido e preparado para superar. A chave está em substituir pensamentos de derrota por afirmações baseadas na fé, na presença divina e no propósito que Deus tem para você. Quando você permite que essas mentiras dominem, elas obscurecem a percepção de sinais, bloqueiam a coragem e criam um ciclo de dúvida e medo. Mas quando você se conecta com o Espírito Santo, é possível distinguir o que vem da escuridão do que vem da luz. Ele deseja que você compreenda que cada dificuldade, cada obstáculo e cada sensação de incapacidade pode ser usado para fortalecer sua fé e não para destruir. Reconhecer a verdade por meio da presença divina transforma o modo como você encara problemas, permitindo que cada desafio seja uma oportunidade de crescimento em vez de uma sentença de derrota. O Espírito Santo quer que você se mantenha vigilante, que examine seus pensamentos e que alinhe suas emoções à verdade eterna, sabendo que toda mentira é derrotada pela fé e pela presença de Deus. Ele quer que você entenda que a batalha mais importante não está fora, mas dentro de você, e que ao aprender a discernir a voz divina da voz da dúvida, você ganha liberdade, direção e força para continuar, mesmo quando tudo ao seu redor parece indicar o contrário. Ouvir, discernir e agir segundo essa verdade é transformar a vida, resistir ao desânimo e caminhar com confiança na vitória que Ele já preparou. O Espírito Santo como Consolador é aquela presença que vem exatamente quando a dor e o desânimo parecem insuportáveis. Ele não ignora suas lágrimas, nem minimiza suas dificuldades. Pelo contrário, Ele as acolhe e as transforma em momentos de aprendizado e fortalecimento. Muitas vezes você sente que não há conforto possível, que ninguém pode entender a profundidade do seu sofrimento, mas Ele está sempre presente, oferecendo descanso para a alma e renovando a esperança onde parecia não haver nenhum. O consolo que Ele proporciona não é apenas um alívio momentâneo, mas uma transformação interna que permite enxergar luz mesmo nos períodos mais sombrios. Ele age suavizando o peso que você carrega, acalmando pensamentos turbulentos e restaurando a paz que o mundo tenta roubar. Cada situação dolorosa se torna menos assustadora quando você permite que essa presença se manifeste em seu coração. O Espírito Santo quer que você entenda que não é necessário suportar sozinho os fardos da vida, que cada lágrima pode ser um canal de aprendizado e que cada momento de fragilidade é uma oportunidade para se aproximar dele. Ele oferece conforto contínuo, mesmo quando as respostas ainda não são claras, mostrando que a vida possui propósitos que nem sempre conseguimos compreender de imediato. Esse consolo não remove os desafios, mas dá forças para enfrentá-los, clareza para tomar decisões e fé para confiar que tudo se encaixará no tempo certo. Ele quer que você perceba que a presença divina pode mudar completamente a perspectiva de uma situação, transformar medo em coragem e desânimo em esperança. Aprender a acolher esse consolo é abrir espaço para que o Espírito Santo opere em cada área da sua vida, renovando sua mente, seu espírito e sua fé. Quando você se permite ser consolado, não apenas recebe alívio, mas se fortalece para continuar a caminhada com confiança, sabendo que mesmo nos momentos de maior escuridão, há uma luz que nunca se apaga e uma presença que jamais abandona. O Espírito Santo como fortalecedor age diretamente na sua capacidade de resistir às adversidades quando tudo parece querer te derrubar. Ele não apenas consola, mas ativa dentro de você uma força que vai além do esforço humano, permitindo que você se levante mesmo quando o corpo está cansado, a mente confusa e o coração pesado. Essa força não é percebida como algo físico. Ela se manifesta como coragem, clareza e perseverança para enfrentar o que antes parecia impossível. Muitas vezes, subestimamos a importância de ser fortalecido espiritualmente, pensando que a força vem apenas da própria determinação ou da experiência de vida. Mas o Espírito Santo quer que você compreenda que a verdadeira força vem dele. Quando você se abre para ouvir, confiar e agir segundo sua orientação, ele deseja que você veja cada desafio como uma oportunidade para se tornar mais resiliente, para aprender a lidar com
com frustração e medo, e para transformar cada queda em impulso para subir ainda mais. A presença fortalecedora dele não elimina os problemas, mas muda sua maneira de enfrentá-los, tornando possível continuar quando a desistência parece inevitável. Ele quer que você perceba que não há obstáculo tão grande que a força divina não possa superar, e que cada dificuldade é uma chance de se aproximar mais de Deus e experimentar a fé em ação. Quando você aceita esse fortalecimento, sua visão muda, sua coragem aumenta, e seu coração se enche de esperança mesmo nos momentos mais difíceis. Ele quer que você compreenda que resistir não é apenas um ato de perseverança, mas uma demonstração de fé, confiança e conexão com a presença que nunca falha. Cada passo que você dá, mesmo pequeno quando guiado por ele, é carregado de propósito, significado e poder. O Espírito Santo quer que você se fortaleça, não para evitar dificuldades, mas para enfrentar cada uma com fé, paciência e convicção de que a vitória está ao seu alcance. Esse fortalecimento transforma o desânimo em ação, a dúvida em confiança e a exaustão em energia renovada para continuar sua caminhada com determinação e esperança. O Espírito Santo, como restaurador, atua diretamente nos lugares que foram feridos pelo desânimo, pela perda ou pela decepção. Ele não apenas oferece consolo temporário, mas reconstrói aquilo que foi destruído, devolvendo vida, esperança e propósito onde parecia não haver mais nada. Muitas vezes, você carrega cicatrizes emocionais, traumas e memórias dolorosas que dificultam avançar e enxergar possibilidades, mas ele quer mostrar que nada está perdido quando você se permite ser restaurado. A restauração não acontece de forma automática. É preciso entregar o coração, reconhecer as feridas e confiar na intervenção divina. Ele trabalha silenciosamente, reconstruindo sonhos, fortalecendo convicções e renovando a fé que parecia esmorecer. Cada situação difícil, cada perda ou fracasso, pode ser transformada em oportunidade de crescimento e aprendizado quando você se abre para essa restauração. Ele deseja que você perceba que não importa o tamanho da decepção, a profundidade da dor ou a quantidade de obstáculos, é possível se levantar novamente com força e determinação. O Espírito Santo quer que você saiba que cada parte da sua vida que foi quebrada pode ser reparada, que cada sonho perdido pode ser redescoberto e que cada passo para frente é um sinal de renascimento. Essa restauração também envolve a mente, permitindo que pensamentos de dúvida e fracasso sejam substituídos por clareza e confiança. Ele quer que você entenda que o processo de reconstrução é tão importante quanto o resultado final, porque é nele que a fé se fortalece, a paciência se desenvolve e a esperança se renova. Ao permitir que ele restaure o que foi perdido, você transforma o que parecia impossível em possível, o que parecia final em novo começo e a dor em aprendizado. O Espírito Santo quer que você confie nesse processo, sabendo que cada dificuldade enfrentada e cada queda sofrida podem ser transformadas em força, sabedoria e vitória. Aceitar essa restauração é reconhecer que nada está fora do alcance dele, que toda perda pode se tornar oportunidade e que a vida, mesmo após momentos de desânimo profundo, pode ser vivida com plenitude, propósito e renovação. O Espírito Santo, como consolidador da esperança, age justamente quando tudo parece perdido, oferecendo não apenas alívio momentâneo, mas a certeza de que há um propósito maior em cada desafio enfrentado. Ele deseja que você perceba que a esperança não é apenas um sentimento passageiro, mas uma força ativa que sustenta o coração mesmo diante das maiores adversidades. Quando a vida apresenta obstáculos, perdas ou momentos de fraqueza, ele quer que você entenda que cada dificuldade carrega uma oportunidade de crescimento, aprendizado e aproximação de Deus. A presença dele fortalece a convicção de que não estamos sozinhos e que cada passo dado com fé nos aproxima da vitória. Ele quer que você compreenda que a esperança verdadeira não ignora a realidade, mas ilumina o caminho mesmo nas situações mais sombrias, mostrando que é possível continuar, avançar
e se reinventar. Cada pensamento de desânimo ou dúvida pode ser transformado quando você se abre para ouvir e receber essa presença. O Espírito Santo deseja consolidar sua esperança, garantindo que você enxergue oportunidades onde antes havia apenas problemas, forças onde antes havia fraqueza e direção onde antes havia confusão. Essa consolidação é essencial para que você não desista antes do tempo, para que cada desafio seja superado e para que cada conquista tenha significado verdadeiro. Ele quer que você perceba que a esperança não depende das circunstâncias externas, mas da fé interna e da conexão com Ele. Ao permitir que essa força se manifeste, você descobre clareza, coragem e resiliência, transformando obstáculos em degraus para o crescimento espiritual e pessoal. O Espírito Santo quer que você saiba que a vitória é possível, que a luz existe mesmo na escuridão e que cada momento difícil pode ser transformado em aprendizado, fortalecimento e renovação da fé. A esperança consolidada por Ele é o que sustenta, orienta e inspira, tornando possível continuar a caminhada, mesmo quando tudo parece indicar que desistir seria a única saída. O Espírito Santo, como inspirador de propósito, age profundamente no momento em que você se sente perdido ou sem direção, trazendo clareza sobre por que cada experiência, cada desafio e cada vitória fazem parte de um plano maior. Ele quer que você perceba que nada acontece por acaso e que cada dificuldade vivida, cada lágrima derramada e cada sensação de derrota tem um propósito divino que muitas vezes só é revelado com o tempo. Quando você se abre para essa presença, começa a enxergar conexões que antes pareciam inexistentes, motivos para continuar mesmo diante do cansaço e significado nas experiências que pareciam apenas sofrimento. Ele inspira não apenas pensamentos, mas atitudes, ajudando a alinhar decisões, prioridades e ações com o plano que Deus tem para a sua vida. O Espírito Santo quer que você entenda que seu propósito não depende do reconhecimento humano ou de resultados imediatos, mas da fidelidade em caminhar segundo a direção que Ele oferece. Cada passo dado com fé, cada escolha guiada por Ele e cada esforço persistente são sementes plantadas para que frutos extraordinários floresçam no tempo certo. Ele deseja que você perceba que mesmo quando tudo parece sem sentido, existe um plano que se desenrola e que sua participação consciente nesse plano é essencial para a realização de algo maior do que você mesmo. Quando você permite que essa inspiração guie sua vida, as decisões se tornam mais claras, a esperança se renova e a coragem de enfrentar desafios se fortalece. Ele quer que você saiba que descobrir seu propósito é mais do que entender o que fazer, é alinhar-se com uma força que transforma cada experiência em aprendizado, crescimento e preparação para algo maior. A inspiração do Espírito Santo ilumina o caminho, revela possibilidades e fortalece o coração para continuar mesmo nos momentos de maior adversidade. Ele deseja que você caminhe confiante, sabendo que cada dificuldade tem um motivo, cada desânimo é uma oportunidade de fé e cada vitória é o resultado de uma presença que nunca falha, guiando-o para cumprir plenamente seu propósito divino. O Espírito Santo, como orientador de relacionamentos, atua de forma silenciosa, mas transformadora, na maneira como você se conecta com as pessoas ao seu redor. Ele deseja que você perceba que seus relacionamentos familiares, amorosos, profissionais ou de amizade refletem não apenas a sua própria personalidade, mas também a influência da presença divina em sua vida. Muitas vezes, conflitos, mal-entendidos e decepções surgem porque não estamos atentos à sabedoria que Ele oferece, à paciência que precisamos praticar ou à empatia que devemos cultivar. Ele quer que você entenda que ao buscar orientação espiritual, antes de agir ou falar, você evita desgastes desnecessários, promove reconciliação e cria conexões mais saudáveis e duradouras. Cada palavra, cada gesto e cada decisão relacionada a outra pessoa pode ser guiada por Ele, transformando interações que poderiam gerar dor em oportunidades de aprendizado, fortalecimento de vínculos e manifestação do amor divino. O Espírito Santo deseja que você perceba que a maneira como você se relaciona com os outros também reflete sua fé e que agir com sabedoria, compaixão e integridade é permitir que Ele conduza sua vida social e emocional. Ele quer que você compreenda que relacionamentos difíceis não são obstáculos para desânimo, mas portas para crescimento, paciência e demonstração de confiança em Deus. Quando você permite que Ele oriente suas atitudes, surgem clareza,
clareza, discernimento e capacidade de transformar conflitos em aprendizado, inimizades em perdão e distâncias em reconexão. O Espírito Santo quer que você veja que cada interação humana é um terreno fértil para manifestar sua presença e que ao agir sob essa direção, você se torna instrumento de paz, sabedoria e ele deseja que você pratique ouvir antes de falar, refletir antes de agir e confiar que a orientação divina é suficiente para resolver até os relacionamentos mais complexos. Alinhar suas relações com a sabedoria do Espírito Santo significa não apenas evitar erros, mas também criar um ambiente onde a fé, a esperança e o amor possam florescer de forma genuína, impactando positivamente sua vida e a vida daqueles que o cercam. O Espírito Santo, como revelador de oportunidades, age de maneira estratégica e sutil, mostrando caminhos que muitas vezes passam despercebidos quando estamos focados apenas nas dificuldades. Ele deseja que você perceba que cada situação da vida, cada encontro, cada desafio e cada recurso disponível pode conter uma chance de crescimento, aprendizado ou realização, se você estiver atento à sua ação. Muitas vezes, oportunidades são ignoradas por medo, insegurança ou falta de percepção, e o Espírito Santo quer que você aprenda a reconhecer sinais que indicam momentos propícios para agir. Ele quer que você entenda que não se trata apenas de sorte ou acaso, mas de uma orientação divina que permite enxergar possibilidades que não seriam visíveis apenas pelo esforço humano. Cada decisão tomada com atenção à sua direção abre portas, fortalece sua confiança e coloca você no caminho certo para alcançar seus objetivos e cumprir seu propósito. O Espírito Santo deseja que você perceba que oportunidades não aparecem apenas em grandes eventos, mas também em pequenas situações do dia a dia, nos detalhes que muitos ignoram, nas conexões inesperadas e nos momentos de silêncio interior. Ele quer que você esteja atento às intuições, aos sentimentos de certeza e às portas que se abrem aparentemente por coincidência, pois são formas de orientação para avançar com segurança. A presença dele ajuda a discernir entre caminhos que levam ao crescimento e aqueles que trazem distrações ou retrocessos, permitindo decisões mais sábias e eficazes. Ele quer que você saiba que cada oportunidade percebida e aproveitada é um passo em direção à realização, à estabilidade emocional e ao cumprimento de seu destino. Seguir essa orientação transforma a maneira como você encara a vida, tornando você mais sensível, estratégico e alinhado com a vontade de Deus. O Espírito Santo deseja que você esteja pronto para agir, reconhecer e utilizar cada chance que surge, porque mesmo nos momentos mais desafiadores, Ele está preparando caminhos que levam à vitória, à transformação e à concretização de tudo que Ele planejou para a sua vida. O Espírito Santo, como consolidador final, atua agora, reunindo todas as forças, ensinamentos e inspirações que você recebeu ao longo desta jornada, mostrando que nada do que você viveu foi. Ele quer que você perceba que cada dificuldade superada, cada momento de desânimo enfrentado, cada decisão tomada com fé e cada entrega ao divino foram passos fundamentais para que você chegasse a este ponto de clareza, força e propósito. Tudo que parecia perdido ou impossível agora se transforma em aprendizado, coragem e renovação da esperança. Ele deseja que você saiba que mesmo quando tudo parecia escuro, houve uma luz guiando seus passos, preparando o caminho e fortalecendo seu coração. O Espírito Santo quer que você entenda que a vida continua sendo cheia de desafios, mas que agora você possui discernimento, paciência, coragem e confiança para enfrentá-lo. A cada novo obstáculo, lembre-se de que você nunca está sozinho, que existe uma presença que cuida de cada detalhe, orienta cada passo e fortalece cada decisão. Este é o momento de se levantar com confiança, agir com fé e continuar caminhando sabendo que o impossível pode se tornar possível quando você se abre para ouvir e seguir a orientação divina. Se este vídeo tocou seu coração, se você sentiu essa presença e deseja continuar fortalecendo sua fé e sua conexão com o Espírito Santo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma mensagem que pode transformar sua vida. Sua participação ajuda a espalhar esperança e luz para mais pessoas que, assim como você, estão buscando
buscando força, direção e renovação. Agradeço por estar aqui e que você continue caminhando com fé, coragem e a certeza de que o Espírito Santo está sempre ao seu lado.